de um sábado, enfim, né? Em que foi feita toda a preparação para a chegada do Chico Xavier, em que as caravanas chegaram de qual carro, Edivan? Foi de van, né? Eles chegaram lá. Então hoje é a chegada de Chico Xavier, efetivamente. Boa noite, família. Então, os amigos de Chico Xavier, da cidade de Pedro Leopoldo, foram representados pelo Zeca Machado, pela Zilica e Dona Neném. Dona Neném é a Dona Maria Filomena Luoto Beruto. Ela foi presidente da União Espírita Mineira. E eu dei uma lida pela internet. Ela era muito amiga de Chico Xavier quando eles eram encarnados. Ela estava lá também na comitiva. Quando chegou às 13h40, Dr. Odilon e o Dr. Inácio Ferreira, que estavam na recepção, recebendo todos que estavam chegando, deixaram o Manuel Roberto na recepção e eles entraram para dentro do hospital, para o pátio, onde seria a chegada de Chico. E Dona Modesta, ela recepcionou a Zilica e a Dona Neném e entraram em grande conversação para dentro do hospital. Aí, Domingas, ela comenta que ela não ficou muito nas grandes conversações porque ela queria observar tudo o que fosse acontecer lá para que pudesse nos repassar em primeira mão tudo que acontecesse lá naquele dia. Às 13h55, entidades num inusitado fenômeno de volitação, obrigado, viu, Júlio? Chegaram precedendo Chico Xavier. E aí, no momento que essas entidades chegaram, teve um perfume de rosa sutilíssimo em formas de orvalho. Esse perfume, ele caiu nas vestes e nos corpos espirituais das pessoas que estavam lá. Nesse momento, o Sebastião Carmelita, ele comenta que uma das entidades era a ministra veneranda. A ministra veneranda, para quem já leu o livro Nosso Lar, ela aparece no livro. Ela é uma das ministras das colônias lá do Nosso Lar. E ela com exceção do governador do Nosso Lar, ela é a única que já viu Jesus nas esferas resplandecentes. Gente, ver Jesus deve ser bom demais, né? Deve ser o máximo. Então, quando deu 14 horas, o que foi? Está fazendo bagunça. Às 14 horas, começamos a presenciar transcendente fenômeno de transfiguração. Minúsculo ponto luminoso, ampliando gradativamente as próprias dimensões, foi tomando forma humana diante de nossos olhos. E qual viajou que atravessasse fronteiras interdimensionais, identificamos o vulto abençoado de Chico em seu esforço para humanizar-se. Então eu trouxe uma figura que eu acho que mais ou menos representa o que deve ter acontecido lá no local, né? Então, nesse momento, eu penso que, isso é conclusão minha, porque começa um diálogo do Dr. Odilon com o Dr. Inácio, que o Odilon vai e fala assim para o Dr. Inácio, vai lá cumprimentar o Chico, o seu dirigente da casa. Aí o Chico fica, o Inácio fica parado e fala assim, não, eu não consigo, vai você no meu lugar. Então, acho que deve ter tido uma emoção muito grande de todo mundo que estava lá no local. E aí, o Chico, ouvindo essa conversa, ele vai e chama o Inácio para perto dele com um sorriso. E aí, a Domingas, ela faz a seguinte observação, que ela ficou muito feliz pelo Inácio Ferreira.
embora ela desejasse estar no lugar dele, indo para perto de Chico Xavier. E então, enquanto o doutor Inácio caminhava em direção ao centro do pátio, para colocar-se ao lado de Chico, sob a copa de frondosa árvore, o espírito do extraordinário medianeiro se fazia sentir, não sei como, junto a cada um de nós, deixando-nos particularmente distinguidos pela sua atenção. Era como se estivesse dividido em partes iguais, satisfazendo-nos o anseio pessoal de estar a sós com ele. Então, nesse momento, Domingas ela vai referir, como assim? Perdão, Domingas ficou meio emocionada. Emocionada, né? Então, nesse momento, gente, algo voou aqui, né? Uma manifestação, muito Foi. Nesse momento, a Domingas ela vai fazer uma observação de duas questões do livro do Espírito. A questão 88, do livro dos Espíritos, a questão 88 e a questão 92. Então, a gente vai conseguir entender esse momento aqui, de que todos que estavam lá conseguiam sentir Chico Xavier perto deles, embora não estivesse, como se ele estivesse dando essa atenção especial nesse momento. Então começa com a questão 88 do livro dos Espíritos. Os Espíritos têm uma forma determinada, limitada e constante? O que vocês acham? Não? Não, Ronara? Não. Então tá. Aos vossos olhos, não. Aos nossos, sim. O Espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. Então, na verdade, é um dos pontos da questão do Chico ter feito sentir por todas as pessoas como estivesse próximo. A questão da luz. Então, todos nós espíritos somos luz, somos uma centelha, né? E como é que nós nos iluminamos? Como é que a gente faz para ter mais luz ou ter menos luz? Alguém tem noção? Evolução. Na verdade, quanto mais eu vivenciar, quanto mais eu praticar o Evangelho, mais iluminada eu estarei. Né? Então já tem uma solução aí pra gente, a gente já sabe mais ou menos um pouco do caminho. Né? Aí vem a 92. Os espíritos têm o dom da ubiquidade, ou em outras palavras, o mesmo espírito pode se dividir ou estar em vários pontos ao mesmo tempo. Então, quando a gente pega o texto lá, a Domingas fala como se ele tivesse se dividido. Vocês acham que os espíritos se dividem? Não é isso que acontece. Ele irradia a luz dele, mas não... Muito bem. Menina aplicada. Então vamos lá. Então o primeiro ponto é a questão do tanto que eu sou iluminado, tá? Então, não pode haver divisão do mesmo espírito, mas cada um é um centro que se irradia para diferentes lados. É isso, mas ele não divide, ele irradia. E é por isso que parece estar em muitos lugares ao mesmo tempo. Vedes o Sol? É apenas um, e entretanto irradia-se em todos os sentidos e leva seus raios para muito longe. Apesar disso, o Sol não divide, nós só temos um Sol, não é isso? Então, olha só, a luz é um atributo dos espíritos, né? Quanto mais a ubiquidade é o poder de irradiar. Quanto mais elevada eu sou espiritualmente, mais luz eu tenho
mais poder eu tenho de irradiar. Então, o Chico, na condição que ele se encontra, deve irradiar longe, né? Então, foi isso que aconteceu. E como é que a gente faz para fazer essa irradiação? É através do pensamento. Então, ele vai e direciona para onde ele quiser os raios que ele tem para mandar. Ok? Aí eu trouxe uma figura, o Sol irradiando, aqui um espírito irradiando. Então, foi dessa forma que aconteceu lá com o Chico Xavier. Bom? E aí, então, logo depois que o Chico, ele já estava humanizado, já estava lá, já foi recepcionado por doutor Inácio, que a Domingas explicou para a gente a questão da ubiquidade, o que tinha acontecido lá, o Chico Xavier, ele chega e chama o Weiker Batista. O Weiker Batista era um dos que conduzia com o Chico Xavier, aos sábados, o culto à sombra do abacateiro. Então ele vai e chama o Weiker Batista e fala assim, chocolate. Recordemos, meu caro amigo, os velhos tempos. E aí o Weiker pergunta, como será? Você distribuiu o papelzinho? Obrigada. Será como sempre? Como sempre, Weiker. E aí, então, abrindo as páginas do Evangelho segundo o Espiritismo, com voz terna, porém firme, Chico leu do capítulo 9 a lição Campeãs das Tardes de Sábado, A Sombra do Abacateiro, a paciência. Então, aí eu passei para vocês o papelzinho. Por que eu passei o papelzinho? O papelzinho vai ser para casa. Porque semana que vem, o meu irmão ali, ó, quem não sabe é meu irmão, tá, gente? E a família está assumindo o comando do Ismael nas costas. Logo depois a gente põe a graça para poder ficar completo. Vamos assumir o comando. Ele vai fazer os comentários dessa lição que a gente recebeu aí da paciência. Então todo mundo lê, leva para casa, guarda e vai lendo aí. E já vai pensando aí para a semana que vem, ok? Ele falou que vai tomar. Anota o nome de quem recebeu o papelzinho para poder saber de quem que eu vou comprar. Tá batendo. Lu, vai contar as experiências de paciência dessa semana. Isso já foi combinado. Isso já foi combinado em família. Ele vai trazer todas as experiências dele, porque assim, a paciência em pessoa, Patrícia. Obrigado, Tiziana. Paciência em pessoa. E de compartilhar como ter paciência com os demais. Então vamos lá. Para não ficar só minha voz, né? Essa voz assim. O firme. Olha para mim lá, firme. Firme. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofreres, antes bendizei de Deus onipotente, que pela dor, neste mundo vos marcou para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória, a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer, e para nós, porém, nos porem à prova a paciência. Ok, gente? Então vamos guardar essa lição, vamos refletir até semana que vem, pensar a respeito, né? Cabe para cada um de nós. E semana que vem os comentários dessa lição, tá bom? Muito obrigada. Boa noite para todos. Boa noite.